Anteriormente nessa porra. Um estudo realizado em 2010 pela IBGE é divulgado que no ano passado apontou que há cerca de 900 mil índios no Brasil, que se dividem entre 305 etnias e falam ao menos 274 línguas e dialetos. Esses dados fazem do Brasil um dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. O estudo revela que ainda há mais indígenas em São Paulo do que Pará e Maranhão, por exemplo. Porém, existe um processo de retomada, ou seja, o número de indígenas que moram nas áreas urbanas brasileiras está diminuindo e voltando a crescer em aldeias e campos. De forma inédita, os indígenas passaram a ser protegidos por uma lei específica em 1973, por meio da Lei nº 601, que reagiu à situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar sua cultura e integrá-los, progressiva, harmonizadamente e com união nacional. Os direitos constitucionais dos índios estão expressos num capítulo específico da Carta de 1988, além de outros dispositivos dispersos ao longo de seu texto e de um artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Trata-se de direitos marcados por pelo menos duas inovações conceituais importantes em relação a constituições anteriores e ao chamado Estatuto do Índio. A primeira inovação é o abandono de uma perspectiva que entendia os índios como categoria social transitória fadada ao desaparecimento. A segunda é que os direitos dos índios sobre suas terras são definidos enquanto direitos originários, isto é, anterior à criação do próprio Estado. Isso decorre do reconhecimento do fato histórico de que os índios foram os primeiros ocupantes do Brasil. A nova Constituição estabelece, dessa forma, novos marcos para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas. Com os novos preceitos constitucionais, assegurou-se aos povos indígenas o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Pela primeira vez, reconhece-se aos índios no Brasil o direito à diferença, isto é, de serem índios e de permanecer como tal indefinido. É o que reza o capítulo do artigo 231 das Constituições, que fala: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas e crenças e tradições, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las. Nota-se que o direito à diferença não implica menos direito nem privilégios, daí porque a Carta de 88 tem assegurado aos povos indígenas a utilização das suas línguas e processos próprios de aprendizagem, inaugurando assim um novo tempo para as ações relativas à educação escolar indígena. Além disso, a Constituição permitiu que os índios, suas comunidades e organizações, como qualquer pessoa física ou jurídica no Brasil, tenham legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses.